Boa noite a todos. Estamos no ar aqui pelo canal Curadoria IUST, canal de conteúdo do Instituto Hilda IUST, em parceria com o portal A Cidade On do grupo IPTV. Aproveito para agradecer a audiência, agradecer a presença aí de todos, presença virtual, mas ainda assim presença, e pedir para quem ainda não tiver inscrito no canal que se inscrevam. Aperta o sininho lá para aparecer, para receber a nossa programação semanal, acompanhe a nossa programação, assistam os vídeos. A gente tem bastante coisa aí, as pílulas poéticas, o Quarentena na Casa do Sol com a Olga Bilenque, direto lá da Casa do Sol, o programa Tentáculos para falar de gestão cultural, negócios culturais, a coluna do André Arruda, o culturalista, com dicas culturais. Neste momento, dicas online, muitas dicas muito legais. E esse nosso programa aqui, o Educação e Liberdade, para tratar do encontro das águas entre a educação e a arte. Né, Amanda? Boa noite, estamos aqui, nossa Boa dupla. noite, Renato. Estamos ao vivo pela primeira vez. Muito bom estar aqui hoje, muito animada. Legal. Hoje estamos ao vivo com ninguém menos que Lígia Cortez, fundadora da Casa do Teatro, diretora da Casa do Teatro e diretora também do Teatro Escola Célia Helena, da Escola Superior de Artes Célia Helena. Boa noite, Lígia, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Amanda? Boa noite a todo mundo que estiver ouvindo aí a gente. Muito obrigada pelo convite, agradeço ao Instituto Hilda Hilst, Instituto maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. A gente que agradece. Amanda, quer começar aí? Vamos, por favor. Primeiramente, Lígia, nós que agradecemos a sua presença. Acho que, de início, te parabenizar pelo trabalho incrível que você faz. Eu confesso que eu tenho uma queda muito grande pela Casa do Teatro. Eu sou particularmente apaixonada pelo trabalho que vocês desenvolvem lá. E enquanto educadora, enquanto pedagoga, é muito interessante ver como vocês trabalham a linguagem cultural e artística, não só com uma finalidade, né, com o objetivo de um material cultural, mas também como uma metodologia pedagógica. Como isso é rico, a gente conseguir ensinar os educandos a se expressar por meio das artes. Queria que você comentasse um pouquinho como que é esse processo, como que vocês enxergam isso. Essa escola é uma escola que ela acontece desde 83, né? Muito tempo. E ela começou num momento em que poucas coisas aconteciam para criança, de fato. E aos poucos a gente foi inventando um jeito de trabalhar com as crianças, sentindo, ouvindo mesmo o que elas precisavam. Então, várias linguagens artísticas foram sendo incorporadas durante todas essas décadas que a gente vem trabalhando. Cada linguagem artística, ela também determina o seu tempo, o seu espaço e o seu tempo. No começo a gente fazia muito circo, fazia escrita, né? A gente fazia ceninhas escritas com eles, dramaturgia, e depois a gente foi passando, a dança foi a última coisa que aconteceu, a gente passou para artes visuais, música, e o teatro juntando tudo isso. Teve uma época que a gente teve vídeo poesia, outra época que a gente teve esgrima, tudo no seu tempo, quando a gente percebe que aquela criança ou aquele jovem daquele momento tem uma vontade de expressar e aquela linguagem artística cabe bem. E o teatro juntando tudo, porque o teatro é uma linguagem maravilhosa que junta todas as coisas. E como você falou, e tudo isso com uma função de formação, né? Em nenhum momento a gente quis e quer fazer pequenos artistas, atores, né? Se tiver gente, se algum garoto quiser, se a família, está tudo certo. E eu tenho certeza que a Casa do Teatro vai ser um lugar de liberdade para ele. Mas o grande objetivo mesmo é que este aluno, esse garoto, se encontre dentro da realidade que ele está, com as ferramentas, né, que a gente pode
proporcionar para ele criar e compreender um pouco esse mundo. Então, você imagina, Amanda, paradoxalmente, como é importante isso hoje. No momento que a gente está assim, o que vai acontecer? A gente só tem o presente. E essas crianças têm o futuro. O que a gente pode fazer para elas? A não ser proporcionar coisas que elas se experimentem um grupo, criar em coletivo, se ver e outras linguagens. A gente, inclusive, dentro da Casa do Teatro, já está revendo hoje as linguagens artísticas junto com o teatro que a gente pode trabalhar, se é que o teatro existe como uma linguagem no futuro, né? É super interessante, porque 83, né, que a Casa do Teatro nasce. Essa linguagem educacional pensada, uma metodologia pedagógica pensada para crianças, é algo que é muito recente, né, na história da educação. A infância ela não era considerada uma etapa da vida que merecia uma atenção especial até pouquíssimo tempo atrás. Então, que importante, que simbólico vocês terem construído isso numa época onde crianças eram só consideradas mini-adultos, né? São adultos pequenininhos que daqui a pouco a gente vai alimentando com os conteúdos adultos que já existem e eles estão lá, prontos. E não é assim, né? Existe toda uma linguagem própria da idade, da expressão que eles trazem. Que bonito vocês respeitarem isso. Foi uma coisa que eu vou te falar, um pouco veio de mim, porque eu era uma criança horrivelmente, patologicamente tímida. Minha mãe achava que teatro era bom, até eu topar fazer teatro, eu tinha 15 anos. Um pouco pela minha irmã, que tinha muita Elisa Otaki, que tinha muita vontade de fazer teatro, e não tinha muito onde. E outro pouco porque eu vi teatro infantil e um pouco vi ensaios, e era totalmente diferente. Sabe, assistir um teatro infantil na minha época, quando criança, era uma coisa... E aí, quando eu vi os ensaios, né, o Kuzner, Zé Celso, coisas assim, gente, isso é que é legal, é isso que a pessoa se coloca, é isso que a pessoa se trabalha, é isso que ela trabalha com o coletivo, ela tem uma coisa para falar. O ego está em último lugar, o narcisismo está em último lugar. Ela tem uma expressão, ela vai atrás de uma utopia junto, construímos uma arte junto. Então era um pouco dentro disso que a Casa do Teatro começou. E acho que eu tenho uma coisa de... E tem uma coisa muito que eu gosto muito, que é essa coisa da troca, né, como você falou, de colocar o ego lá para trás, de escutar o outro, de criar coletivamente. Eu acho que ali na Casa do Teatro, com esse monte de linguagens, são vários professores, dando sempre uma oportunidade constante para a criança saber que ela pode criar, que ela não está ali passivamente para fazer um trabalho do outro, do professor, é dela, né? Como você falou no começo, até eles escreviam as peças mesmo, né? Então esse trabalho de autonomia para o futuro dessa criança é muito legal, né? Muito importante. Fundamental. Aliás, os filhos do Renato, né, estudaram, né, fizeram Casa do Teatro anos, umas graças. O Léo adora, lembra? Autonomia, a pessoa começa a pensar, ela se vê criando, se vê inventando, isso gera uma postura crítica perante a história, perante, né, os personagens, sobre o que vai dizer na história, perante a plateia, perante o mundo. E a postura crítica é aquela que faz a gente pensar e transformar. O teatro é transformador. Teatro, a arte. E como fazer isso agora, Ligiane? Como que vocês estão fazendo isso agora, né? Quer dizer, imagino que não está tendo aula presencial, as crianças não estão indo lá fazer as aulas. Como disponibilizar, que material disponibilizar para a criança trabalhar em casa, ou se tem feito coisas no Zoom para todo mundo criar junto? Como fazer isso agora? Olha, porque a escola tem 3 lugares, né? A faculdade profissionalizante, que é como um conservatório, de crianças. Nós estamos falando de crianças. Sim. O de crianças foi mais difícil para a gente, porque foi uma bordoada na cabeça.
na medida que a gente trabalha ainda, mas enfim, trabalhava muito para tirar essa criança da tela. Do digital. Então, o encontro presente, né? A invenção, e aí todo mundo no intervalo com o celular, não, nem pensar. Então, como é que a gente tira o celular da aula? De repente, a gente tinha que fazer isso. Bota o celular, pega o celular, criança. Assim, a gente ficou 15 dias em estado de suspensão e pensando. Então, o que a gente fez? A gente juntou os professores e até agora, 3 vezes por semana, a gente estuda o que é que a gente pode fazer. Dentro da plataforma Zoom, ela é dentro de um outro, não sei se fala aplicativo, de uma outra plataforma que é mais protegida. E neste lugar de encontro, que é o encontro possível, né? O teatro é uma arte do encontro, portanto, o nosso encontro agora é assim, digital. E aí, dentro disso, a gente começou a pensar, investigar, inventar, e os professores, cada um passando para o outro que pensou, o que deu certo, o que não deu certo. Então, a gente criou um pouquinho. Em 2 semanas, a gente engatou. E engatou tão legal que os pais têm realmente dado uma devolutiva, e a gente vê o trabalho dos alunos, que é incrível. E sabe, Amanda e Renato, a palavra, ela tomou um lugar muito bonito para as crianças. Então, se antigamente, às vezes, a palavra era uma cena, era um gesto, era uma coreografia, agora a palavra começa a tomar uma forma de palavra, né, da comunicação. Então, está sendo mas olha, uma baita experiência para os alunos, mas para a gente também. Sim, uma tela em branco, né, de criação de toda uma coisa nova. Parecia que eles estavam realmente se abraçando, assim, foi tipo 2 semanas sem aula. Quando eles voltaram, meu Deus, sabe? Sim. Então, foi uma coisa que a gente viu como é potente esse encontro criativo, sabe? Como é importante, porque eu vejo você, Amanda, como você é na aula, eu te recebi, eu vi como é que você inventou, eu vi como você é engraçada, como você é divertida, e quero ser divertida para você, eu vi, em algum momento choramos juntas. Isso é muito forte, porque ele é mediado por uma linguagem artística. Sim. Então, é uma coisa que não sai nunca da gente. A experiência artística, principalmente de teatro, quando a gente é pequeno, não sai nunca mais. Sim. E que bacana que vocês tiraram esse tempo para pensar uma metodologia que fizesse sentido para esse espaço, né? Que eu acho que o grande empecilho agora é que a gente tem uma educação tradicional toda pautada em um receptor e um interlocutor. Então, é alguém que passa o conhecimento e alguém que recebe. E a linguagem artística, ela já vem por si só para quebrar com essa metodologia. Ela é uma construção mútua, né? Ela é coletiva. Por definição, por base, enfim, de todas as formas possíveis, a arte ela é sempre coletiva. E os canais digitais, eles tendem muito a ter um interlocutor e um receptor, né? Então, sempre tem alguém falando e alguém que está recebendo aquele conhecimento. Que legal que vocês tiraram esse tempo para pensar um caminho em que essa troca ainda continuasse possível. Sim, sim. É um desafio bem grande, e ele é cheio de contradições, né? É cheio de questões para a gente trabalhar, mas é muito potente. A gente também tem visto que é muito potente e que, de alguma forma, isso tem sido vital para as crianças, etc. E para os adultos, Lígia? A gente está recebendo alguns comentários de que o seu áudio está um pouco baixo. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Vamos ver se ajuda. O mais perto, mais perto. Fica bem pertinho. Ela mudou. Assim com a cara de o meu sal. tava também. Vou dizer que o meu tava também. Muito obrigada quem ajudou, gente. E Lígia, e os adultos, hein? Aí a gente falou bastante desse trabalho com a criançada e tal, mas aí tem o profissionalizante, né, a formação de atores,
que trabalho que é possível fazer com eles e para que mundo a gente está criando, formando atores profissionais para que teatro que vai existir que no futuro. Teatro é aglomeração, né? Como é que faz? Teatro é ficar juntinho, né? Assim, tendo o outro respirar no palco, né? Respirar do lado e tal, chorar. É uma coisa que a gente tem se pensado muito, né? É muito angustiante, porque, como eu falei no começo, a gente não tem outra coisa a não ser o presente. E é um presente que a gente está tentando entender o tempo inteiro. Mas a gente não consegue aí, é um trauma que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, porque é uma coisa que a gente não sabia, não espera, não tem história, não tem como acho que todo mundo deve estar sonhando muito ou não dormindo muito, as coisas não estão muito assim. No nosso futuro, ele pode ser tudo, né? Pode ser que a gente vá viver muitas vezes essa quarentena, pode ser que a gente vá viver nunca mais, pode ser que, né, a gente viva metade, metade, mas também não. Olha, a gente não sabe. Vamos andar todos de máscara, não pode mais abraçar nunca mais. Pode dar a mão. Não pode dar mão, não pode. Então, como é que vai ser a volta às aulas? É uma das coisas que a gente tem mais pensado. Como é que vai ser trabalhar em conjunto? Vai sempre, como diz Amanda, ter alguém que fala e os outros que ficam quietos, porque cada vez é um, e a gente não pode ultrapassar a barreira do outro. Olha, mas é uma coisa, fora que existe, né, um vírus, fora que existe um país que está, né, muito instável, para usar um eufemismo, né? Um eufemismo. Então, a nossa situação está muito, vamos dizer assim, insegura. E se tem alguma coisa que a gente pode fazer é estarmos juntos. É estarmos sabendo que a gente não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer. E a gente pode juntos ir conversando e pautando um possível amanhã. Mas a única coisa, sabe, Renato, que eu tenho certeza é que esse momento agora, o que nos cabe é criar ferramentas e experiências possíveis para um futuro. A gente não sabe como vai ser, isso é impossível. Mas essa experiência de inventar aqui, né, no online, essa experiência de a gente estar junto, separado, e marcar uma hora, e a gente fica esperando essa hora, que horas que a gente vai se encontrar, e a gente se arruma, e é muito importante. Faz um café. Exatamente, cafezinho e tal. E são rituais de encontro, rituais de trabalho que a gente precisa permanecer. E fora isso, a arte, ela nos dá a ação, e o teatro, ela nos dá a ação ao vivo, ao mesmo tempo. Então, de alguma forma, nós estamos, é o que dá para ser nesse horário. Às 7 horas a gente está junto, vou falar, nós vamos conversar, eu vou mostrar a cena que eu inventei, a cena que a gente e tal, as coisas tomam uma outra proporção, mas possível também. E talvez a gente venha a pensar muito, muito sobre essas possibilidades que estão sendo geradas aqui. Porque a gente agora pode falar com gente que estava muito longe. Agora, a grande questão dos mais velhos, os mais novos, eles já entram com mais rapidez, né? Mas os mais velhos, tem todo mundo, o mundo da angústia, né? E principalmente os jovens. Olha, eu vou falar, é muito triste, porque é aquele momento que, né, a vida está aflorando, a sexualidade está aflorando, a vontade de abraçar, a vontade de viver, a vontade de ter notícias sobre si mesmo através do outro, né, de se fazer uns contornos com os outros. Contrastes, né? E essa é difícil, é muito difícil para todo mundo, para eles, muito, né, muito, porque tem todo um futuro que estava sendo começado e eles foram preparados de um jeito e agora vai ser de outro. Então, mais do que nunca, uma escola de arte, uma escola de teatro, ela é fundamental, porque a gente começa a pensar possibilidades, experimentar coisas que talvez venham a ser o futuro de todos nós e deles muito mais. É verdade, é um espaço de
é um espaço de exploração, né? Quer dizer, de brincar de como será esse futuro, né? Imagino até que estejam surgindo peças, criações aí, né, com essa brincadeira. Né? Ok, vamos fazer agora o exercício de como é na quarentena 2025. E a Exatamente. A gente. adolescência e essa nova, né, esse comecinho da vida adulta tem muito isso de rompimento, né? Como que a gente pode romper com o que já está colocado, como que a gente pode reconstruir com novas ideias. De repente o rompimento ele está aí, ele está posto, ele é o cenário por trás de tudo que está acontecendo, está em rompimento. É, Então, como que a gente consegue filtrar toda essa energia de uma forma que eles consigam se expressar. exatamente. Como é que eu faço o rompimento? Como é que eu fico, entre aspas, rebelde? Porque é muito importante ser rebelde na juventude, na adolescência. Como? Como é que a gente rompe coisas que já estavam vindo, né, a serem feitas e agora houve um treco que se rasgou inteiro? Né? Eu vou brigar com quem, caramba? Não é verdade? E isso é fundamental também. Então, leva-se lambadas a torto e a direito, mas faz parte um pouco. É um momento bem complicado. E a gente fez uma junção de coisas que estão mais ou menos sendo criadas dentro da escola. Realmente, a equipe de Célia Helena é absolutamente incrível. E o que está sendo inventado é realmente uma coisa inacreditável. É inacreditável. A gente está fazendo um documentário e vamos trocar a escola, os institutos e etc., porque eu acho que vai dar muito samba para a gente pensar no futuro. Isso tudo vai para o ar agora, já no final de julho. Ah, que legal. E o que pode fazer assim, pô, Escola Superior de Artes, né? Eu sei que vocês, além de formar pessoas, pensam a arte, o teatro, enfim, e a arte-educação, né? E eu imagino que qualquer que seja esse futuro nosso, né, haverá um futuro da escola também, e eu sei que os professores estão lá também quebrando a cabeça para descobrir que futuro, que eu vou dar de aula no segundo semestre, como que vai ser a aula, se vai ser presencial, virtual, os dois. O que vocês acham a Escola Superior de Artes pode oferecer para os professores, né? Que às vezes o cara não consegue, não está aqui em São Paulo. O Curadoria IUST vai para o mundo inteiro, porque está na internet, mas especialmente aqui para o interior de São Paulo, sul de Minas. O que esses professores podem usar das linguagens artísticas dentro do ensino de português, história, geografia e também de teatro, dança na escola. E o que vocês podem oferecer para eles daí? Estão pensando nisso? Muito. A faculdade, ela tem a sua licenciatura que está começando agora. Fora isso, a gente tem também pós-graduação, que também vai abrir, e o mestrado profissional, que é bem para também professores, principalmente professores de arte, que já trabalham com as crianças e tem uma trajetória para compartilhar. Esse mestrado profissional é uma coisa muito bonita, porque a pessoa já tem uma estrada construída, um legado, e precisa levar isso para a academia para que isso seja difundido, mas ao mesmo tempo ele precisa ser reconhecido como mestre. Então, é uma troca muito madura e muito criativa, muito prática, muito presente, muito viva. Então, o Célia Helena ele é absolutamente voltado para a formação de professores, para a formação de indivíduos, para a formação de pensamento, para que isso se estenda. Então, a gente tem várias, agora que mudou um pouco o digital, estamos construindo algumas ações nesse sentido. Para um professor de artes, é muito angustiante e é uma mudança muito radical. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir bastante com essas questões um pouco que têm sido pesquisadas e experimentadas
para dentro da classe, porque é tão importante. Mas é tão importante para essas crianças, mais do que nunca, terem esse tipo de experiência viva, experimentações artísticas, seja online ou seja presencial. E é super bacana que essa formação vem no momento em que a educação no mundo pré-pandêmico ela estava passando por uma reformulação completa com a BNCC. E que é uma grande oportunidade. Eu acho que eu escutei uma vez isso com muito na minha cabeça, que a BNCC ela é um grande espaço de disputa. E a gente precisa se colocar no jogo. Então, tem muitos atores que estão, enfim, lutando por esses espaços. E a cultura precisa entrar, porque a cultura também é um projeto de vida. E ter uma vida artística, uma vida cultural também é um projeto de vida. Não precisam ser só os projetos de vida economicamente compatíveis com o que está sendo posto dentro dessa visão geral que a gente tem. E como é importante isso, vocês estarem pensando na formação dos formadores desses educandos sob essa nova ótica, né, da BNCC, dessa nova reorganização escolar. Acho que essa é uma responsabilidade social, inclusive, que a escola tem. Dentro dessas muitas décadas, a gente colaborou com muitas instituições e várias parcerias também foram feitas. É muito importante que isso chegue para as crianças, seja na rede pública, na rede privada, em ONGs, CELS, enfim, que esse trabalho seja atingido ali. Foi uma beleza quando veio todas essas novas demandas para a educação, né? Ligadas à arte, ligadas à cultura. Eu gosto de falar ligadas à arte porque, na verdade, a cultura é tudo. É tudo, exato. Que a gente se veste, que a gente fala, que a gente bebe. Que a gente educa. Exatamente. Então, é uma loucura a gente não ver a cultura, né? Quando existe uma guerra, a primeira coisa que se faz é terminar com a cultura. Quando um país é dominado, ou uma região, etc., historicamente. Então, a cultura é tudo. Agora, a relação artística é aquela a relação do indivíduo e do coletivo com a arte é aquela que faz transformar o mundo, que repensa, que pensa e que traz uma visão crítica e em ação. Por isso ela é tão importante. Ela cria mesmo, ela forma um povo, forma pessoas que realmente podem fazer um país grande, forte e com uma autoestima sólida, né? Eu vi um rapper falando outro dia acho que era numa entrevista com o Marcelo Taz, falando que o brasileiro tem um ego muito grande e uma autoestima muito baixa. Então acho que é bem uma coisa da arte, fortalecer essa autoestima e talvez diminuir um pouco o ego ao mesmo tempo, né? Do ego eu não sei, porque é uma coisa meio difícil de generalizar, né? Eu sei lá como é que é o ego dos países nórdicos, não sei se os russos também, não sei se o ego é tão menor. Mas eu acho que é mais uma questão mais individual, mas sem dúvida a autoestima significa educação. A autoestima significa a minha produção foi vista, ouvida, aceita e usada. Né? E replicada às vezes ou não. E isso realmente os países desenvolvidos, eles têm uma educação incrível. Eles valorizam o que cada criança faz e a educação passa por isso. Então, na medida que a gente tem uma educação fraca, frágil, apostilada, a gente não percebe a criação, o poder de reflexão, o poder de expressão e não reconhece. Sequer percebe, muito menos reconhecer e muito menos compartilhar, né? Vamos dizer assim, quando você reconhece publicamente que aquela criança é um indivíduo, ele é pensante e ele colabora com a sociedade que a gente está. Mesmo uma criança assim, de 4 anos de idade, de 3 anos de idade, de 2 anos de idade. Tem que ser ouvida, né?
agora como um indivíduo, né? Ela é um sujeito tanto quanto os outros sujeitos que Exato. compõem. E eu acho que grande parte dessa autoestima é muito interessante que você traz sobre a educação, porque parte dessa autoestima ela é construída por você reconhecer o que é feito pelas pessoas desse próprio povo, né? O que é uma produção autônoma do povo. E a arte tem muito isso, de reconhecer o que é feito por nós, Original, né? que é original, é autônoma, é uma criação nossa, pensada por nós. Isso é muito importante para a construção de. Para eu achar que algo que eu faço é válido, eu preciso ter alguém no qual eu me enxergue e que faça com que isso seja válido. Então, a importância da representatividade também. Né? Então, enquanto brasileiro, se a gente não. E aí, óbvio, tem uma série de recortes que a gente pode entrar, que a discussão fica super profunda. Mas para a gente conseguir construir uma autoestima enquanto, né, uma população brasileira, a gente tem que olhar para os nossos referenciais e conseguir se reconhecer neles. E não como alguém que veio de fora e que trouxe. E achei muito assertivo o que você trouxe sobre cultura. A cultura, ela existe. Esteja a gente participando da construção dela ou não, ela existe. A favor de quem ela está, essa é a grande história. Exatamente, exatamente. Agora, imaginou assim, vamos sonhar uma coisa simples, assim. Agora, imaginou que lindo se a gente consegue perceber o que é feito nas diversas regiões do Brasil pelas crianças, cada uma com a sua geografia, com a sua realidade, com a sua situação. Imaginou como as crianças não iam aprender entre si a respeito da expressão, da autonomia delas, né, daquilo que elas pensam e sentem a respeito do futuro e etc. Isso é fundamental. E nesse sentido, até o turismo, né, e o turismo cultural, eles se integram bastante. Seria muito importante estimular as pessoas, os jovens, a viajarem o Brasil, a conhecerem, a trocarem, né? Isso era uma coisa que deveria estar no foco do nosso investimento cultural, talvez, né? Eu acho que sim, acho que o foco do investimento tem que estar na educação. Muito. É isso. Assim como divergem desde criança até o ensino superior e as pesquisas científicas. É isso que a gente. E realmente a educação e a arte trabalham e podem andar juntas. É isso aí, estamos aqui. Muito Então, bem. né? A gente torce para um mundo É onde elas nóis. realmente estejam de mãos dadas. Onde as águas se misturam, né? A gente fala que sempre do encontro das águas, né? Ele já é o negro e os solimões lá, que andam quilômetros, né? Os solimões de um lado, o negro do outro. E só lá para frente é que elas se misturam e viram uma outra coisa. Muito bonito isso. É legal. Realmente. O Brasil. Lígia, puxa, muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você. Já passamos o nosso tempo aqui, mas foi muito gostosa a conversa. Obrigado. Obrigada a vocês. Que bom, que Lígia, convite, que conversa boa aqui. Que delícia. Obrigada a todos também que assistiram e se dispuseram o seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada. É isso Temos aí. muito para conversar, né? Temos Temos muito muito. para Temos muito. Antes da Amanda fazer aqui uma despedida, deixa eu só dizer que a gente vai colocar aqui embaixo, né, os links para os sites da Casa do Teatro, da Escola Superior. E procurem lá esses materiais, principalmente na Casa do Teatro, né, material que tiver disponível lá para vocês utilizarem, quem se interessar. E dar um recadinho, a gente gostaria muito de que quem quiser e puder pegar um trecho de uma poesia, de uma obra literária que goste, leia, coloque na sua rede social lá, coloca lá uma hashtag quarentena com poesia e vamos colocar um pouco de cor e arte na rede social, que nossa instabilidade precisa de cor, pelo menos, né? Amanda, é com você. muito obrigada, Lígia, por aceitar o nosso convite. Obrigada pela conversa. Eu poderia passar horas aqui conversando, com certeza. A gente tem muito para falar. Eu também. Muito obrigada mesmo por ter
participado com a gente. O programa fica disponível, né, depois que acabar, então quem assistiu, quiser compartilhar essa conversa com outras pessoas, por favor. Quanto mais gente agregar nessa discussão, melhor, né? Quanto mais a gente tiver de participantes nessa discussão, cada vez mais rico. Muito, muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a vocês, obrigada. Foi uma delícia conversar com vocês, foi realmente delicioso estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que nos assistiram, então, e a gente se vê no próximo programa.